pessoal! E aí, beleza? Larissa que tá falando, trabalhando gramática com vocês aqui na quarentena do pré-universitário humanista. Vamos continuar a nossa aula de semana passada, que a gente falou sobre as conjunções. Lembra, dando continuidade ao que a gente está falando, estamos abordando sobre coerência e coesão textual, e é super importante que a gente veja os aspectos relacionados a isso, para a gente fazer uma boa construção do nosso texto, para a nossa redação do Enem ser a nota 1000 que a gente quer, beleza? Então vamos para a parte 2 da nossa aula, gente. Então vamos relembrar. Nós falamos na última aula sobre as orações subordinadas. Antes de entrar nas conjunções subordinadas, vou dar uma repassada só para a gente relembrar esse conceito. As orações subordinadas, então, são aquelas orações que dependem sintaticamente de outras orações e elas exercem uma função sintática de substantivo, adjetivo ou então de advérbio. Então, pegamos essa frase. A professora disse que devo entregar o trabalho amanhã. Quando eu separo as duas orações, que a gente viu que a conjunção liga duas orações. Oração é igual ao número de verbos, ok? Então, vamos lá. A professora disse que. Se eu chegar para você falando assim, a professora disse que, tem algum sentido? Acho que não, né? Não tem sentido. Agora, devo entregar o trabalho amanhã. Perceba que essa frase tem sentido. Devo entregar o trabalho amanhã, uma frase que tem uma certa coerência. Mas a professora disse que é uma frase incompleta. Então, a gente chama a primeira oração aí, a professora disse que, de uma oração subordinada. Ou seja, ela depende de uma outra oração para que ela tenha sentido. Devo entregar o trabalho amanhã é a oração principal. É ela que vai fazer o sentido completo da oração subordinada. Então, a nossa oração principal dá sentido para a oração subordinada. Então, o que está ligando essas duas orações é a conjunção subordinada ou subordinativa que daqui a pouco a gente vai ver mais sobre ela lá embaixo. Ok? Então, isso que é importante vocês perceberem quando se trata de oração subordinada. Elas são dependentes, uma vai depender da outra para exercer, para estabelecer toda a sua relação de sentido. Quais são as classificações das nossas orações, das nossas conjunções subordinadas? Então, elas são classificadas em causais, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, comparativas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. Do número 1 ao 9, nós temos as conjunções subordinadas adverbiais. A integrante é a conjunção subordinada substantiva. É só importante vocês terem essa diferenciação, esse conceito bem estabelecido, ok? Então, vamos seguir adiante. Então, lembrando, a conjunção que liga duas orações subordinadas é a conjunção subordinada, ok? No caso, uma oração subordinada e uma oração principal. Então, vamos para a causal. A causal, como o próprio nome diz, estabelece uma razão, uma causa de determinada ocorrência. Então, quais são essas conjunções? Visto que, uma vez que, porque, super importante a gente usar na nossa redação, certo? Então, olha o exemplo. Mariana não voltou para casa porque ninguém foi buscá-la. Observem que o sentido de porquê é a causa, é o motivo pelo qual ela não voltou para casa. Então, a gente tem uma diferença, porque aí você já pescou nesse momento assim, uai, o porquê, ele também é utilizado lá nas conjunções coordenadas explicativas. Como que a gente vai diferenciar o porquê explicativo do porquê causal, da subordinada? Então, aqui a gente tem que entender a relação que a gente tem entre as orações. Então, vamos fragmentar essas orações para a gente observar os sentidos que cada uma exerce. Mariana não voltou para casa. Tem sentido? Tem, é uma oração principal. E aqui, por que ninguém foi buscá-la? Se eu chego para você e falo assim, por que ninguém foi buscá-la? Tem sentido completo? Não, porque é uma oração subordinada a outra, ou seja, ela depende de outra para que o seu sentido seja completo. Então, esse porquê que vai ligar Mariana não voltou para casa porque ninguém foi buscá-la
é a conjunção subordinada causal. E ele expressa o motivo, a razão pela qual Mariana não voltou para casa. Agora vamos relembrar o que a gente já deu lá na aula passada, por isso é importante vocês acompanharem as nossas aulas, não pega o bonde andando. Fique sentado porque a diretora está chegando. Vamos fragmentar. Fique sentado. Tem sentido? Tem. A diretora está chegando. Tem sentido? Tem. Então, nós temos duas orações coordenadas. Elas não dependem uma da outra para ter sentido. Então, a palavra que liga, que é a conjunção liga duas orações. É uma conjunção coordenada explicativa, ok? Porque vai dar justificativa ali, a razão. Ok? Passamos. Estou muito cansada porque estudei o dia inteiro. Seu Carlos está muito triste porque perdeu seu emprego. É só para dar mais uma fixada. Olha a primeira oração. Estou muito cansada. Estudei o dia inteiro. São orações coordenadas, porque elas não dependem uma das outras para ter sentido. Então, o porquê que está ligando as duas orações ali é um porquê explicativo. A gente caracterizaria como uma conjunção coordenada explicativa. Agora, seu Carlos está muito triste, tem sentido? Tem. Perdeu seu emprego. Se eu chego para você e falo assim, do nada, perdeu seu emprego, você vai entender? Não vai entender essa frase. Então, essa é a nossa oração subordinada. Então, nós temos ali uma oração principal e uma oração subordinada. A palavra que junta as duas é uma conjunção subordinada causal. Ok? Ficou bem clara a diferença entre o porquê explicativo do porquê causal? Façam um teste aí. Observem que em todas as frases que a gente for citar a partir de agora, faça essa fragmentação para vocês entenderem como diferenciar uma subordinada de uma coordenada. Perceberem que falta sentido na oração subordinada quando ela está sozinha, ok? Próxima classificação é a concessiva. A concessiva, ela dá uma ideia de conflito. Olha só o exemplo. Embora não tenha sido convidada, fui à festa ontem à noite. Ou seja, mesmo que eu não tenha sido convidada, eu fui assim mesmo, né? O famoso penetra. Então, quando eu tenho essa conjunção, ela vai dar esse sinal de conflito, uma ideia contrária do que está sendo dito. Então, é um embora, apesar de que, se bem que, ainda que, mesmo que, ok? Aí eu coloquei uma dicasinha legal para vocês, que quando a conjunção subordinada ela aparecer no início da frase, é a vírgula que separa a oração principal da oração subordinada. Olha só, vamos ver? Fui à festa ontem à noite. O que você acha? Essa é a oração principal ou subordinada? Aí você vai entender, ela tem sentido? Fui à festa ontem à noite. Tem, então ela é a oração principal. Olha a outra. Não tenha sido convidada. Ou eu posso falar, embora não tenha sido convidada. Se eu falo só isso, parece que falta alguma coisa, falta o sentido completo dessa frase, dessa oração. Então, ela é a nossa oração subordinada. Então, a palavra que vai juntar, que vai ligar as duas, é a conjunção subordinada. Ela está no começo, porque nem sempre tudo é perfeito, né? As conjunções, os elementos textuais, eles vão aparecer bem mesclados no meio da nossa construção textual. E é importante você saber identificar e caracterizar. Não decorem quais são as conjunções, saibam quais são elas e entendam o sentido que aquilo traz para aquele trecho, tá? É importante saber mais de uma de cada grupo, para vocês não ficarem perdidos. Mas não fiquem nessa de decorar a lista de conjunção, mas entenda o sentido que ela traz. Condicional, que nome difícil. Condicional traz uma ideia de condição. Nossa, como o português é difícil. Brincadeira, gente. Olha só, quando eu tenho uma hipótese, uma condição, eu vou usar essas expressões, olha, se, caso, a não ser que, desde que, contanto que, sem que. Então, olha só, não direi nada, a não ser que me obrigue. Então, qual a nossa oração principal aí? Não direi nada. Se eu chego e falo, a não ser que me obrigue, tá faltando um pedacinho para ter sentido. Quando eu relaciono as duas, eu tenho uma ideia de condição. Não direi nada a não ser que me obrigue. É uma hipótese aí, tá? Conformativa. Dá uma ideia de conformidade. Existe uma palavra que dá mais ideia de conformidade que não é conforme?
Então, conformidade, conforme. Como, segundo, a gente vai usar muito no nosso texto quando a gente for falar. De acordo com o fulano de tal, na nossa construção textual, a gente vai usar muito na nossa redação. Então, o Natal aconteceu conforme havíamos planejado. Essa relação dá uma ideia de conformidade. Consecutiva dá a ideia de consequência, dá o desenrolar dos acontecimentos, né? Tanto que, de modo que, de sorte que, de maneira que, por consequência, como resultado. Então, olha, foi um filho tão dedicado que herdou todas as propriedades de seu pai. Então, nós temos uma relação, geralmente, quando aparece a conjunção de consequência, a gente vai ter uma relação de causa e consequência. Então, qual que é a consequência ali? Olha, que herdou todas as propriedades. A herança lá, herdar as propriedades é uma consequência. Mas qual a causa disso? O fato do filho ter sido tão dedicado. Essa é a causa que gerou essa consequência. Ok? Então, fica bastante atento nessas relações aí, olha. Foi tão que isso dá uma ideia de consequência. Comparativa. O nome já diz, a gente faz uma comparação. Então, mais do que, melhor do que, quando você vai visitar na casa da sua avó e seus tios adoram falar que você é mais inteligente do que seus primos, que você é melhor do que o seu irmão. Olha que comparação triste para o irmão, né? Então, seus olhos são azuis, assim como os olhos de seu avô. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque se você vai lá e decora como, você vai lá e decorou que o como é uma relação de comparação. Ele também está no grupo de conjunção conformativa. Então, você tem que entender o sentido da frase. Eu não vou falar assim, seus olhos são azuis como... Ó, a frase é, seus olhos são azuis como os olhos de seu avô, né? Aí eu vou falar assim, seus olhos são azuis de acordo com os olhos de seu avô. O de acordo tem uma ideia de conformidade? Tem. Mas aqui eu não quero estabelecer uma relação de conformidade, eu quero estabelecer uma ideia de comparação. Então, entender o sentido é mais importante do que simplesmente decorar. Finalidade é o objetivo. Então, para que, a fim de que separado, esse a fim. Então, vamos lá. Medidas devem ser tomadas a fim de que o problema seja contido, a fim com o objetivo, ok? A proporção é a medida que, ao passo que, enquanto que, quanto mais, tananã, mais. Então, à medida que crescem os filhos ficam cada vez mais independentes. Então, a gente vai ter essa relação de proporção. Temporal, gente, é estabelecendo uma relação de tempo. Então, vamos lá. Assim que cheguei, começaram a aplaudir. Quando cheguei, depois que cheguei, aí eu coloquei marcadinho para vocês o mal. Porque às vezes vocês podem encontrar situações em que o mal ele vai estar no lugar do assim que, por exemplo. Mal cheguei e começaram a aplaudir. E esse mal, nesse sentido, ele vai ter uma relação, vai ter um sentido de conjunção subordinada temporal. Então, muito cuidado, pode ser uma pegadinha para cair na nossa prova. O mal com sentido de conjunção subordinada, tá? Temporal. E integrante é aquela que eu disse que é uma oração, inicia uma oração subordinada substantiva, que é tipo o que e o se. Então, espero que você vá embora. Então, esse que é a sua saída. Não sei se ele voltará, não sei dar a sua volta. É importante você saber, é um assunto que dá uma aula inteira, mas eu quero que vocês entendam que também faz parte do grupo de conjunções subordinadas e não é uma subordinada adverbial, é uma subordinada substantiva, ok? Aqui, questãozinha para a gente terminar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam acertando todas as questões que eu estou colocando. Então, mais uma vez, leiam, dê uma pausa aí e respondam. Vou contar até 3 para mudar. 1, para a resposta aparecer. 2, sem roubar, hein? Faz aí direitinho. 3. Qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários ou mandar lá nos grupos que a gente vai respondendo. Próxima questão. O que vocês acham? Dê uma lida, pausa, porque é grandinha. Vou mudar, hein? 3, 2, 1. Essa é a resposta. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui.
Na próxima aula, a gente vai fazer a finalização, a parte 3, com os últimos elementos de articulação textual, para dar uma boa coesão e uma boa coerência no nosso texto, na nossa construção textual. Espero que vocês estejam gostando. Desejo a vocês uma excelente semana, um excelente momento de estudo, uma boa quarentena aí para todo mundo. Estudem bastante e descansem também.